Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Neste vídeo de hoje eu gostaria de dar início à leitura de uma grande obra do autor Graciliano Ramos, chamada São Bernardo. Eu tenho essa edição comigo há muitos anos, só que eu nunca tive o privilégio de lê-la. Já visto que eu não tive tempo suficiente para fazer isso. No entanto, hoje será o grande dia de eu dar início à leitura dessa grande obra, desse grande autor, beleza? Eu já li uma outra obra do Graciliano Ramos aqui no canal chamada Vidas Secas, tá ok? E eu pretendo trazer a leitura de outras obras desse autor aqui para vocês ainda este ano, beleza? Vamos lá dar início à leitura dessa obra aqui que é tão famosa aqui no Brasil, São Bernardo. Os que partem do Nordeste fustigado pela seca forneceram a Graciliano Ramos o material para sua obra mais popular, Vidas Secas. Os que ficam lhe permitiram construir o romance que o projetou como um dos maiores escritores brasileiros, São Bernardo. Com uma paisagem árida e impiedosa do sertão nordestino, a narrativa de Graciliano Ramos se vale apenas do essencial. Para ele, o mundo não libera encantos. As paisagens são apenas pontos de referência entre os quais os personagens se movem. Esta linguagem crua e despojada está presente em São Bernardo, romance que tem a força de uma tragédia rural brasileira. Adaptado para o cinema pelo diretor Leon Hirschman, H-I-R-Z-S-M-A-N, vocês que são mais inteligentes do que eu vão saber pronunciar esse nome melhor do que eu. Ele conta a história de Paulo Honório, um homem simples que, movido por uma ambição sem limites, acaba por se transformar num grande fazendeiro do sertão alagoano e casa-se com Madalena para conseguir um herdeiro. Incapaz de entender a ótica humanitária pela qual a mulher vê o mundo, ele tenta anulá-la com seu autoritarismo. Com este personagem, Graciliano traça o perfil da vida e do caráter de um homem rude e egoísta, do jogo de poder e do vazio que acompanha sua perigosa escalada, onde não há espaço nem para a amizade nem para o amor. São Bernardo surge dessa forma como o mais contundente romance sobre a solidão escrito em nossa língua. Aí tem aqui, uma lista das obras do grande Graciliano Ramos. Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Infância, Insônia, Memórias do Cárcere, Viagem, Linhas Tortas, Viventes das Alagoas, Alexandre e Outros Heróis, Cartas, A Terra dos Meninos Pelados, O Estribo de Prata. Caetés é romance, São Bernardo também, Angústia também, Vidas Secas também, Infância são memórias, Insônia são contos, Memórias do Cárcere são 2 volumes, são memórias, Viagem, impressões sobre a Tchecoslováquia e a União Soviética, Linhas Tortas, crônicas, Viventes das Alagoas, são crônicas, Alexandre e Outros Heróis, História de Alexandre, A Terra dos Meninos Pelados e Pequena História da República, Cartas, é uma correspondência íntima, A Terra dos Meninos Pelados é um conto infanto-juvenil, O Estribo de Prata, coleção Abre-te Sésamo, é um conto também infanto-juvenil. Vamos lá. Essa aqui é uma obra produzida pela editora Record. Graciliano Ramos viveu de 1892 a 1953, não é isso? Capítulo 1. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentindo de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometi ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano e introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Estive uma semana bastante animado, em conferências com os principais colaboradores, e já vi os volumes expostos, um milheiro vendido graças aos elogios que, agora com a morte do Costa Brito, eu meteria na esfomeada Gazeta, mediante Lambugem. Mas o otimismo levou água na fervura, compreendi que não nos entendíamos. João Nogueira queria um romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem. Padre Silvestre recebeu-me friamente. Depois da Revolução de Outubro, tornou-se uma fera. Exige devastas rigorosas e castigos para os que não usaram lenços vermelhos. Torceu-me a cara. E éramos amigos. Patriota. Está direito. Cada qual tem as suas manias. Afastei-o da combinação e concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. Trabalhamos alguns dias. À tardinha, Azevedo Gondim entregava a redação ao Arquimedes, trancava a gaveta onde guarda os níqueis e as pratas, tomava a bicicleta e, pedalando meia hora pela estrada de rodagem que ultimamente Casimiro Lopes andava a consertar com 2 ou 3 homens, alcançava São Bernardo. Comentava os telegramas dos jornais, atacava o governo, bebia um copo de conhaque que Maria das Dores lhe trazia e, sentindo-se necessário, comandava com submissão.
Vamos a isso. Íamos para o alpendre, mergulhávamos em cadeira de vime e ajeitávamos o enredo, fumando, olhando as novilhas caracus que pastavam no prado, embaixo e mais longe, à entrada da mata, o telhado vermelho da serraria. A princípio tudo correu bem, não houve entre nós nenhuma divergência. A conversa era longa, mas cada um prestava atenção às próprias palavras sem ligar importância ao que o outro dizia. Eu, por mim, entusiasmado com o assunto, esquecia constantemente a natureza do Gondim e chegava a considerá-lo uma espécie de folha de papel destinada a receber as ideias confusas que me fervilhavam na cabeça. O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados tão cheios de besteiras que me zanguei. Vá pro inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Ah lá, ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limousino que Marciano conduzia ao estábulo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude, curvada em 2. Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena. Em seguida enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O migal virou água. 3 tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Gondim. 2. Abandonei a empresa, mas um dia destes ouvi novo pio de coruja e iniciei a composição de repente valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isto me traz qualquer vantagem direta ou indireta. Afinal, foi bom privar-me da cooperação de Padre Silvestre, de João Nogueira e de Godinho. Há fatos que eu não revelaria cara a cara a ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada com pseudônimo. E se souber que o autor sou eu, naturalmente me chamarão potoqueiro. Continuemos. Tenciono contar a minha história? Difícil? Talvez deixe de mencionar particularidades úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita passagens insignificantes. De resto, isto vai arranjado, sem nenhuma ordem como se vê. Não importa. Na opinião dos caboclos que me servem, todo o caminho dá na venda. Aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, suspendo às vezes o trabalho moroso, olho a folhagem das laranjeiras que a noite enegrece, digo a mim mesmo que esta pena é um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar. Levanto-me, chego à janela que deita para a horta. Casimiro Lopes pergunta se me falta alguma coisa. Não. Casimiro Lopes acocora-se num canto. Volto a sentar-me. Releio estes períodos chinfrins. Ora vejam, se eu possuísse metade da instrução de Madalena, encoivarava isto brincando. Reconheço finalmente que aquela papelada tinha préstimo. O que é certo é que, a respeito de letras, sou versado em estatística, pecuária, agricultura, escrituração mercantil, conhecimentos inúteis neste gênero. Recorrendo a eles, arrisco-me a usar expressões técnicas desconhecidas do público e a ser tido por pedante. Saindo daí, a minha ignorância é completa. E não vou, está claro, aos 50 anos, munir-me de noções que não obtive na mocidade. Não obtive porque elas não me tentavam e porque me orientei num sentido diferente. O meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador. Introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. Tudo isso é fácil quando está terminado e embira-se em 2 linhas, mas para o sujeito que vai começar, olha aos 4 cantos e não tem que se pegue, as dificuldades são terríveis. Há também a capela, que fiz por insinuações de Padre Silvestre. Ocupado com esses empreendimentos, não alcancei a ciência de João Nogueira nem as tolices do Gondim. As pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de traduzir isto em linguagem literária se quiserem. Se não quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar escritor. É tarde para mudar de profissão. E o pequeno que ali está chorando necessita quem o encaminhe e lhe ensine as regras de bem viver. Então, para que escreve? Sei lá. O pior é que já estraguei diversas folhas e ainda não principiei. Maria das Dores, outra xícara de café. 2 capítulos perdidos. Talvez não fosse mal aproveitar os do Gondim, depois de expurgados. 3. Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a consideração era menor.
Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de São Pedro são convencionais. Adoto-os porque estão no livro de assentamentos de batizados da freguesia. Possuo a certidão, que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivo para não desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário. Em todo caso, se houver diferença, não deve ser grande, mês a mais ou mês a menos. Isto não vale nada, acontecimentos importantes estão nas mesmas condições. Sou, pois, o iniciador de uma família, o que se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da maçada de suportar parentes pobres, indivíduos que de ordinário escorregam como uma sem-vergonha da peste da intimidade dos que vão trepando. Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei por aí à toa. Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida que vendia doces. O cego desapareceu. A velha Margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa e ninguém a incomoda. Custa-me 10 mil réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Tenho um século e qualquer dia destes compro-lhe mortalha e mando enterrá-la perto do alto mor da capela. Até os 18 anos, gastei muita enxada ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei o meu primeiro ato digno de referência. Numa sentinela que acabou em furdunço, abrequei a germana, cabritinha sarará danadamente assanhada, e arrochei-lhe um beliscão retorcido na polpa da bunda. Ela ficou se mijando de gosto. Depois botou os quartos de banda e encheriu-se com João Fagundes, um que mudou o nome para furtar cavalos. O resultado foi eu arrumar os cocorotes na germana e esfaquear João Fagundes. Então o delegado de polícia me prendeu, levei uma surra de cipó de boi, tomei cabacinho e estive de molho pulbo 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com o Joaquim Sapateiro, que tinha uma bíblia miúda dos protestantes. Joaquim Sapateiro morreu, Germana arruinou. Quando me soltaram, ela estava na vida, de porta aberta com doença do mundo. Nesse tempo eu não pensava mais nela, pensava em ganhar dinheiro. Tirei o título de eleitor e seu Pereira, agiota e chefe político, emprestou-me 100 mil réis a juros de 5% ao mês. Paguei os 100 mil réis e obtive 200 com juro reduzido para 3,5%. Daí não baixou mais e estudei aritmética para não ser roubado além da conveniência. De bicho na capação, falando com pouco ensino, esperneei nas unhas do Pereira, que me levou músculo e nervo naquele malvado. Depois vinguei-me, hipotecou-me a propriedade, tomei-lhe tudo, deixei-o de tanga, mas isso foi muito mais tarde. A princípio o capital se desviava de mim e persegui-o sem descanso, viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, marchando no fiado, assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas. Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos berros, efetuei transações comerciais de armas engatilhadas. Está um exemplo. O Dr. Sampaio comprou-me uma boiada e na hora da onça beber água deu-me com o cotovelo, ficou palitando os dentes. Andei, virei, mexi, procurei empenhos e ele duro como beira de sino. Chorei as minhas desgraças, tinha obrigações em penca, aquilo não era trato e tal, enfim, etc. O safado do velhaco Turuna, homem de facão grande, no município dele passou-me um esbregue. Não desanimei, escolhi uns rapazes em Cancalancó e quando o doutor ia para a fazenda cair-lhe em cima de supetão, amarrei-o, meti-me com ele na capoeira e estraguei-lhe os couros nos espinhos dos mandacarus, que paz, alastrados e rabos de raposa. Vamos ver quem tem roupa na mochila. Agora eu lhe mostro com quantos paus se faz uma canoa. O doutor que ensinou o rato a furar a almotolia sacudiu-me a justiça e a religião. Que justiça? Não há justiça nem há religião. O que há é que o senhor vai espichar aqui 30 contas e mais os juros de 6 meses. Ou paga, ou eu mando sangrá-lo devagarinho. Dr. Sampaio escreveu um bilhete à família e entregou-me no mesmo dia 36 contos e 300. Casimiro Lopes foi o portador. Passei o recibo, agradeci e despedi-me. Obrigado, Deus o acrescente. Sinto muito ter lhe causado incômodo. Adeus. E não me venha com a sua justiça, porque se vier, eu viro o cachorro doido e o senhor morre na faca cega. Não tornei a aparecer para aquelas bandas. Se tornasse, era um tiro de pau na certa, a cara esfolada para não ser reconhecido quando me encontrassem com os dentes de fora, fazendo munganga ao sol, e a supressão da minha fortuna que eu conduzia dentro de um chocalho grande, arrolhado com folhas e pendurado no arção da cela. Ali estava em segurança. Se o dinheiro e as folhas caíssem, o chocalho tocava. Afinal, cansado daquela vida de cigano, voltei para a mata. Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do navio, acompanhou-me. Gosto dele, é corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão. 4. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir
planeei adquirir a propriedade de São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Meu antigo patrão, Salustiano Padilha, que tinha levado uma vida de economias indecentes para fazer o filho doutor, acabara morrendo do estômago de fome sem ver na família o título que ambicionava. Como quem não quer nada, procurei avistar-me com Padilha moço, Luiz. Encontrei-o no bilhar, jogando bacará, completamente bêbado. Está claro que o jogo é uma profissão, embora censurável, mas um homem que bebe jogando não tem juízo. Aperoei meia hora e percebi que o rapaz era peixote e estava sendo roubado descaradamente. Travei amizade com ele e em 2 meses emprestei-lhe 2 contos de réis, que ele sapecou depressa na orelha da sota e em folias de bacalhau e aguardente com fêmeas ratuínas no pão sem miolo. Vi essas maluqueiras bastante satisfeito e quando um dia de novo quebrado ele me veio convidar para um São João na fazenda, afrouxei mais 500 mil réis. Ao ver a letra, fingi desprendimento. Para que isso? Entre nós, formalidades. Mas guardei o papel. Achei a propriedade em cacos, mato, lama e potó como os diabos. A casa grande tinha paredes caídas e os caminhos estavam quase intransitáveis, mas que terra excelente! À noite, quando a negrada sambava num forrobodó empestado, levantando poeira na sala e a música de Zabunda e Pífanos tocava o hino nacional, Padilha andava com um lote de caboclas fazendo voltas em redor de um tacho de canjica no pátio que os muçambês invadiam. Tirei-o desse interessante divertimento. Por que é que você não cultiva São Bernardo? Como? Perguntou Padilha, esfregando os olhos por causa da fumaça encostando-se a um mamoeiro que murchava ao calor do fogo. Tratores, arados, uma agricultura decente? Você nunca pensou? Quanto julga que isto rende sendo bem aproveitado? Luiz Padilha revelou com a mão e com o beiço ignorância lastimável no proprietário e, sem ligar importância ao assunto, voltou às rodas interrompidas e às caboclas, mas de madrugada, numa carraspana terrível, importunou-me gemendo palavras desconexas. A cada solavanco do carro de bois que nos conduzia à cidade, levantava a cabeça. Tudo rico, seu Paulo. Vai ser uma desgraceira. Agarrava-se a um fueiro do carro e punha-se a vomitar. Depois pegava no sono para acordar agoniado e arrotando. Arados? Não há nada como os arados. Apareceu-me no dia seguinte, ainda com vestígios do pifão. Seu Paulo Honório, venho consultá-lo. O senhor, homem prático, às ordens. Creio que já lhe disse que resolvi cultivar a fazenda. Mais ou menos. Resolvi. Aquilo como está não convém. Produz bastante, mas poderá produzir muito mais. Com arados. O senhor não acha? Tenho pensado numa plantação de mandioca e numa fábrica de farinha moderna. Que diz? Burrice, estragar a terra tão fértil plantando mandioca? É bom. E não prestei mais atenção ao caso, deixei que ele se entusiasmasse só e fosse discutir o seu projeto no Gurganema, à noite, ao som do violão. Realmente transformou-se. Nas pedras do Paraíba, com uma garrafa de cachaça, aperreava os companheiros de farra declamando sementes e adubos químicos. Tornou-se regularmente vaidoso, desejava aprender agronomia e em pouco tempo a cidade inteira conheceu as plantações, as máquinas, a fábrica de farinha. Como vai a lavoura, Padilha? A princípio respondia, depois compreendeu o ridículo e deu para se esquivar, magoado com as perfídias dos amigos. Selvagens! Rosnava aguentando as batotas no bacará. Vamos para adiante. E a gente ficava sem saber se ele se referia aos parceiros que o pelavam, ou aos camaradas que mangavam dele. Procurou-me e desabafou. Selvagens! Um empreendimento de vulto, o senhor está vendo? Esses burros vêm com picuinha. Aqui ninguém entende nada, seu Paulo. Isto é um lugar infeliz. Aqui só se cogita de safadeza e polícia. Cheio de amargura, abalada a decisão dos primeiros dias, confessou-me que tinha tentado contrair um empréstimo com o Pereira. Cavalo! Fiz uma exposição minuciosa, demonstrei cabalmente que o negócio é magnífico. Não acreditou? Disse que estava no pau da arara, e eu calculei que talvez a transação lhe interessasse. Quer desembolsar aí uns 20 contos? Examinei sorrindo aquele bichinho amarelo de beiços delgados e dentes podres. Padilha, gracejei. Você já fechou cigarros? Padilha comprava cigarros feitos. É mais cômodo, concordei, mas é mais caro. Pois, Padilha, se você tivesse fechado cigarros, sabia como é difícil enrolar um milheiro deles. Imagina agora que dá mais trabalho ganhar 10 tostões que fechar um cigarro. E um conto de réis tem 1000 notas de 10 tostões. 20 contos de réis são 20.000 notas de 10 tostões. Parece que você ignora isto. Fala em 20 contos assim, com essa carinha, como se dinheiro fosse papel sujo. Dinheiro é dinheiro. Padilha baixou a cabeça e resmungou a moada que sabia contar. Saiu, voltou outras vezes, insistindo. Eu sou capitalista, homem. Você quer me arrasar? Padilha resingava e oferecia a hipoteca de São Bernardo. Bobagem. São Bernardo não vale o que um periquito rói. O Pereira tem razão. Seu pai esbagaçou a propriedade. Afinal, prometi vagamente. Está bem, vou refletir. No outro dia ainda estava refletindo. Vamos ver, Padilha. Dinheiro é dinheiro.
Passei uma semana nesse jogo, colhendo informações sobre a idade, a saúde e a fortuna do velho Mendonça. Quando me decidi, sujeitos prudentes juraram que eu estava doido. Padilha recebeu os 20 contos, menos o que me devia os juros. Comprou uma tipografia e fundou o Correio de Viçosa, folha política, noticiosa, independente, que teve apenas 4 números e foi substituída pelo Grêmio Literário e Recreativo. Azevedo Gondim elaborou os estatutos e na primeira sessão de Assembleia Geral, Padilha foi aclamado sócio benemérito e presidente honorário perpétuo. Relativamente à agricultura, Luiz Padilha acuou, esperando os catálogos de máquinas, que nunca chegaram. Começou a fugir de mim. Se me encontrava, encolhia-se, fingia-se distraída e embicava o chapéu. No vencimento da primeira letra, adoeceu. Fui visitá-lo e achei-o escondido na sala de jantar jogando gamão com João Nogueira. Vendo-me, atrapalhou-se tanto que os dedos magros queimados de unhas ruídas tremiam chocalhando os dados. Daí em diante encantou-se. Disseram-me que tinha encebado as canelas para São Bernardo. Que estará fazendo por lá? A última letra se venceu num dia de inverno. Chovia que era um Deus nos acuda. De manhã cedinho mandei Casimiro Lopes selar o cavalo, vestir o capote e partir. 2 léguas em 4 horas. O caminho era um atoleiro sem fim. Avistei as chaminés do engenho do Mendonça e a faixa de terra que sempre foi motivo de questão entre ele e Salustiano Padilha. Agora as cercas de Bom Sucesso iam comendo São Bernardo. Dirigi-me à casa grande que parecia mais velha e mais arruinada debaixo do aguaceiro. Os moçambês não tinham sido cortados. Apeei-me e entrei batendo os pés com força, as esporas tinindo. Luiz Padilha dormia na sala principal numa rede encardida, insensível à chuva que açoitava as janelas e as goteiras que alagavam o chão. Balancei o punho da rede. O ex-diretor do Correio de Viçosa ergueu-se atordoado. Por aqui? Como vai? Bem, agradecido. Sentei-me num banco e apresentei-lhe as letras. Padilha, com estremecimento de repugnância, mudou a vista. Eu tenho pensado nesse negócio, tenho pensado muito, até perdi o sono. Ontem amanheci com vontade de lhe aparecer para combinar, mas não pude, semelhante chuva. Deixemos a chuva. Estou em dificuldades sérias. Ia propor uma prorrogação com juros acumulados. Recurso não tenho. E a fábrica? Os arados? Luiz Padilha respondeu ambiguamente. Um inverno deixa esculhamba tudo. Recurso não tenho, mas o negócio está garantido. A prorrogação... Não vale a pena, vamos liquidar. Ora, liquidar? Já não lhe disse que não posso? Salvo se quiser aceitar a tipografia. Que tipografia? Você é besta? É o que tenho. Cada qual se remedeia com o que tem. Devo, não nego. Mas como hei de pagar assim, de faca no peito? Se me virarem hoje, de cabeça para baixo, não cai do bolso um níquel. Estou liso. Isso não são maneiras, Padilha? Ora, e que as letras me se venceram. Mas se não tenho, hei de furtar? Não posso, está acabado. Acabado o quê, meu sem vergonha? Agora é que vai começar. Tomo-lhe tudo, seu cachorro. Deixo-o de camisa e ceroula. O presidente honorário perpétuo do Grêmio Literário e Recreativo assustou-se. Tenha paciência, seu Paulo. Com barulho ninguém se entende. Eu pago. Espere uns dias. A dívida só é ruim para quem deve. Não espero nem uma hora. Estou falando sério e você com tolices. Despropósito não. Quer resolver o caso amigavelmente? Faça preço na propriedade. Luiz Padilha abriu a boca e arregalou os olhos miúdos. São Bernardo era para ele uma coisa inútil, mas estimação. Ali escondia a amargura e a quebradeira, matava passarinhos, tomava banho no riacho e dormia. Dormia demais, porque receava encontrar o Mendonça. Faça o preço. Aqui entre nós, murmurou o desgraçado. Sempre desejei conservar a fazenda. Para quê? São Bernardo é uma pinóia. Falo como amigo. Sim, senhor, como amigo. Não tenciono ver um camarada com a corda no pescoço? Esses bacharéis têm fome canina. E se eu mandar o Nogueira tocar fogo na binga, você fica de saco nas costas. Despesa muito, Padilha. Faça preço. Debatemos a transação até o lusco-fusco. Para começar, Luiz Padilha pediu 80 contos. Você está maluco? Seu pai dava isto ao Fidelis por 50 e era caro. Hoje que o engenho caiu, o gado dos vizinhos rebentou as porteiras, as casas são taperas. O Mendonça vai passando as unhas nos babados. Perdi o fôlego. Respirei e ofereci 30 contos. Ele baixou para 70 e mudamos de conversa. Quando tornamos a barganha, subi a 32. Padilha fez abate para 65 e jurou por Deus do céu que era a última palavra. Eu também asseverei que não pingava mais um vintém, porque não valia. Mas lancei 34. Padilha, por camaradagem, consentiu em receber 60. Discutimos 2 horas repetindo os mesmos embelecos sem nenhum resultado. Resolvi discorrer sobre as minhas viagens ao sertão. Depois, com indiferença, insisti nos 34 contos e obtive modificação para 55. Mostrei generosidade, 35. Padilha endureceu nos 55 e eu injurei-o. Declarei que o velho Salustiano tinha deitado fora o dinheiro gasto com ele no colégio. Cheguei a ameaçá-lo com as mãos.
Recuou para os 50. Avancei a 40 e afirmei que estava roubando a mim mesmo. Nesse ponto, cada um puxou para o seu lado. Finca a pé. Chamei em meu auxílio um Mendonça, que engolia a terra. O oficial de justiça, a avaliação e as custas. O infeliz, apavorado, desceu a 48. Arrependi-me de haver arriscado 40. Não valia, era um roubo. Padilha escorregou a 45. Firmei-me nos 40. Em seguida, roí a corda. Muito por baixo, pindaíba. Descontado o que ele me devia, o resto seria dividido em letras. Padilha endoideceu, chorou, entregou-se a Deus e desmanchou o que tinha feito. Viesse o advogado, viesse a justiça, viesse a polícia, viesse o diabo. Tomassem tudo. Um fumo para o acordo, um fumo para a lei. Eu me importo com lei? Um fumo. Tinha meios. Perfeitamente não andava com a cara para trás. Tinha meios. Ia à tribuna da imprensa reclamar seus direitos, protestar contra o esbulho. Afeitei comiseração e prometi pagar com dinheiro e com uma casa que possuía na rua. 10 contos. Padilha botou 7 contos na casa e 43 em São Bernardo. Arranquei-lhe mais 2 contos. 42 pela propriedade e 8 pela casa. Arrengamos ainda meia hora e findamos o ajuste. Para evitar arrependimento, eu levei Padilha para a cidade. Vigiei-o durante a noite. No outro dia cedo, ele meteu o rabo na ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa e entreguei-lhe 7 contos 550 mil réis. Não tive remorsos. 5. O senhor andou mal adquirindo a propriedade sem me consultar? Gritou Mendonça do outro lado da cerca. Por quê? O antigo proprietário não era maior? Sem dúvida, respondeu Mendonça, avançando as barbas brancas e o nariz curvo. Mas o senhor devia ter se informado antes de comprar questão. Eu, por mim, não desejo questionar. Creio que nos entendemos. Depende do senhor. Os limites atuais são provisórios, já sabe? É bom esclarecermos isto. Cada qual no que é seu. Não vale a pena consertar a cerca. Eu vou derrubá-la para acertarmos onde deve ficar. Ponderei ao velho Mendonça que ele já tinha encolhido muito as terras de São Bernardo. Pedi-lhe que mostrasse os seus papéis. Não sendo possível acordo, era melhor vir o advogado e vir o agrimensor. Ótimo, arranjava-se com os tabeliães e metia-me no bolso. Mas eu não vou nisso. Derruba-se a cerca. Contei rapidamente os caboclos que iam com ele. Contei os meus e asseverei que a cerca não se derrubava. Explicações com bons modos? Sim. Gritos não. Andei meio arrependido porque não me convinha uma briga com Mendonça, homem reimoso. O que eu não queria era baixar a crista logo no primeiro encontro. Casimiro Lopes deu um passo, toquei-lhe no ombro e ele recuou. Mendonça compreendeu a situação, passou a tratar-me com amabilidade excessiva. Paguei na mesma moeda e como ele precisasse de uns cedros que havia perto de Bom Sucesso, ofereci-lhe os cedros. Recusou, propôs trocá-los por novilhas zebus. Declarei que não tencionava criar gado indiano. Falei com entusiasmo sobre o limousine e o Schwitz. Mendonça desdenhava as raças finas, que comem demais e não aguentam o carrapato. Engordava garrotes para açougue. Insisti no oferecimento da madeira e ele estremeceu. A nossa conversa era seca, em voz rápida, com sorrisos frios. Os caboclos estavam desconfiados. Eu tinha o coração aos baques e avaliava as consequências daquela falsidade toda. Mendonça coçava a barba. Relativamente aos limites, julgo que podemos resolver isso depois com calma. Perfeitamente, concordou Mendonça. Despedimo-nos. Continuei a estirar o arame farpado e a substituir os grampos velhos por outros novos. Mendonça, de longe, ainda se virou sorrindo e pregando meus olhos vermelhos. À tarde, quando voltei para casa, Casimiro Lopes acompanhou-me carrancudo. Como eu não dissesse nada, tossiu, parou. Encostei-me a um limoeiro e espalhei ideias ruins que me perseguiam. Amanhã traga 4 homens. Venha aterrar este charco e limpe aqui o riacho para as águas não entrarem na várzea. Só pensei que em vez de aterrar o charco, era melhor mandar chamar mestre Caetano para trabalhar na pedreira. Mas não dei contra-ordem, coisa prejudicial a um chefe. Só tornou a perguntar Casimiro Lopes. Apanhei o pensamento que lhe escorregava pelos cabelos emaranhados, pela testa estreita, pelas maçãs enormes e pelos beiços grossos. Talvez ele tivesse razão. Era preciso mexer-me com prudência, evitar as moitas, ter cuidado com os caminhos e aquela casa esburacada de paredes caídas. Decidi convidar mestre Caetano e cavouqueiros. Diabo! Agitei a cabeça e afastei um plano mal esboçado. Por enquanto, só. 6. Naquele segundo ano houve dificuldades medonhas. Plantei mamona e algodão, mas a safra foi ruim. Os preços baixos. Vivi meses aperreado, vendendo macacos e fazendo das fraquezas forças para não ir ao fundo. Trabalhava danadamente, dormindo pouco, levantando-me às 4 da manhã, passando dias ao sol, à chuva de facão, pistola e cartucheira, comendo nas horas de descanso um pedaço de bacalhau assado e um punhado de farinha. À noite, na rede, explicava pormenores do serviço a Casimiro Lopes. Ele acocorava-se na esteira e, apesar da fadiga, ouvia atento. Às vezes tubarão ladrava lá fora e nós aguçávamos o ouvido. Uma feita distinguimos passos em redor da casa. Olhei por uma fresta na parede. A escuridão era grande, mas percebi um vulto. E as pisadas continuaram. O cachorro latiu e rosnou. Mas esta, cochichou Casimiro Lopes.
No dia seguinte visitei Mendonça, que me recebeu inquieto. Conversamos sobre tudo, especialmente sobre votos. Dirigi amabilidades às filhas dele, duas solteironas, e lamentei a morte da mulher. Excelente pessoa, caridosa, amiga de servir, sim senhor. Mendonça, espantado, perguntou onde eu tinha visto Dona Alexandrina. Faz tempo, fui morador do velho Salustiano. Arrastei a enxada no eito. As moças acanharam-se, mas o pai achou que eu procedia com honestidade, revelando francamente a minha origem. Depois queixou-se dos vizinhos, nenhum se dava com ele. Há por aí umas pestes que principiaram como se eu e arrotam importância. Trabalhar não é desonra. Mas se eu tivesse nascido na poeira, por que havia de negar? Tentou envergonhar-me. Trabalhador alugado, hein? Não se incomode. O Fidelis, que hoje é senhor de engenho e conceituado, furtou galinhas. Enquanto ele tesourava o próximo, observei-o. Pouco a pouco ia perder uns sinais de inquietação que a minha presença lhe tinha trazido. Parecia à vontade, catando os defeitos dos vizinhos e esquecido do resto do mundo, mas não sei se aquilo era tapiação. Eu me insinuava discutindo eleições. É possível, porém, que não conseguisse enganá-lo convenientemente e que ele fizesse comigo o jogo que eu fazia com ele. Sendo assim, acho que representou bem, pois cheguei a capacitar-me de que ele não desconfiava de mim. Ou então, quem representou bem fui eu, se o convenci de que tinha ido ali politicar. Se ele pensou isso, era doido. Provavelmente não pensou. Talvez tenha pensado depois de iludir-se e julgar que estava sendo sincero. Foi o que me sucedeu. Repetindo as mesmas palavras, os mesmos gestos e ouvir as mesmas histórias, acabei gostando do proprietário de bom sucesso. Continuava a observá-lo, mas a observação era instintiva. Despertou. Bocejando, mostrando os caninos amarelos e pontudos, Mendonça bateu palmas e esfarelou um mosquito. Mosquito como bala. Tinha passado uma noite horrível. Respondi que havia dormido como pedra. Os pântanos em São Bernardo estavam aterrados. Não restava um mosquito para remédio. Arrependi-me de ter falado precipitadamente. Mendonça examinou-me de través e suponho que não ficou satisfeito. Tornou a referir-se à noite de insônia e eu repeti que tinha dormido. Pouco seguro, com a cara mexendo. Naturalmente ele compreendeu que era mentira. Cada um de nós mentiu estupidamente. Empurrei de novo na palestra a minha vida de trabalhador. Resultado medíocre. As moças cochilaram e Mendonça estirou o beiço. Um caboclo mal encarado entrou na sala. Mendonça franziu a testa. Quis despedir-me. Receei, porém, que o momento fosse impróprio e conservei-me sentado esperando modificar a impressão desagradável que produzia. As moças me achavam maçador, evidentemente. Se o inverno vidouro for como este, desgraça-se tudo. Isto vira lama e não nasce um pé de mandioca. De certo, concordou Mendonça, visivelmente apurrinhado com o caboclo que me olhava tranquilo sem levantar a cabeça. Pois até logo, exclamei de chofre. A eleição domingo, hein? Entendido. Mato um, ia dizer um boi. Moderei-me. Todo mundo sabia que eu tinha meia dúzia de eleitores. Um carneiro. Um carneiro é bastante, não? Está direito. Até domingo. E saí descontente. Creio que foi mais ou menos o que aconteceu. Não me lembro com precisão. Atravessei o pátio e entrei no atalho que ia ter a São Bernardo. Que vergonha. Tomar a terra dos outros e deixá-lo com aquelas veredas indecentes cheias de camaleões, o mato batendo no rosto de quem passava. Percorri a zona de encrenca. A cerca ainda estava no ponto em que eu a tinha encontrado no ano anterior. Mendonça forcejava por avançar, mas continha-se. Eu procurava alcançar os limites antigos, inutilmente. Discórdia séria só. Esta. Um moleque de São Bernardo fizera mal à filha do mestre de açúcar de Mendonça. E Mendonça, em consequência, meteram o alicate no arame, mas eu havia consertado a cerca e arranjado o casamento do moleque com a cabrochinha. Dei uma vista no algodoal e encaminhei-me ao paredão do açude. Poucos trabalhadores. Subi a colina. Tinham-se concluído os alicerces desta nossa casa, as paredes começavam a elevar-se. De repente um tiro. Estremeci. Era na pedreira, que mestre Caetano escavacava lentamente com 2 cavouqueiros. Outro tiro ruim. Pedra miúda voando. Quando se acabariam aqueles serviços moles, desgraçadamente faltavam-me recursos para atacá-los firme. Assim mesmo, lidando com pessoal escasso, às vezes na sexta-feira eu não sabia onde buscar dinheiro para pagar as folhas no sábado. Fiz algumas perguntas ao pedreiro. Um pedreiro só. As paredes tinham 1 metro de altura. Se eu empregasse muitos operários, as obras sairiam mais baratas. O paredão do açude não ia para a frente, acuava. E a pedreira, onde os vultos miudinhos se moviam, era como se em 6 meses de trabalho não tivesse sido desfalcada. Um carro de bois passou lá embaixo. Outro carro de bois veio vindo, carregado de tijolos. Onde andaria a velha Margarida? Seria bom encontrar a velha Margarida e trazê-la para São Bernardo. Devia estar pegando um século, pobre da negra. Demorei-me até que os serventes lavaram as colheres e guardaram as ferramentas. Fiquei
só. Os homens da lavoura e os do açude foram debandando também. Mais tiros na pedreira, os últimos. Pensei no Mendonça, canalha. Do lado de cada cerco o algodão pintava. A mamona crescia nos aceiros da roça. Do lado de lá, sapê e espinho. Quantas braças de terra aquele malandro tinha furtado. Felizmente estávamos em paz, aparentemente. De qualquer forma, era-me necessário caminhar depressa. Desci a ladeira e fui jantar. Enquanto jantava, falei em voz baixa a Casimiro Lopes, a princípio com panos mornos, depois delineando um projeto. Casimiro Lopes desviou-se dos panos mornos e colaborou no projeto. Deixei o negócio entabulado, fechei as portas e escrevi algumas cartas aos bancos da capital e ao governador do estado. Aos bancos solicitei empréstimos, ao governador comuniquei a instalação próxima de numerosas indústrias e pedi a dispensa de impostos sobre os maquinismos que importassem. A verdade é que os empréstimos eram improváveis e eu não imaginava a maneira de pagar os maquinismos, mas havia me habituado a considerá-los meio comprados. Em seguida consultei o aprendizado agrícola da Satuba relativamente à possível aquisição de um bezerro limosino. Quando ia terminando, ouvi pisadas em redor da casa. Levantei e me olhei pela fresta. Lá estava um tipo dando estalos com os dedos, enganando o tubarão. Reparando, julguei reconhecer o freguês carrancudo que tinha entrado na sala do Mendonça. Abandonei a espreita e chamei Casimiro Lopes, que me substituiu. Deitei-me pensando em mestre Caetano e na pedreira. Marretas, alavancas, aço para broca, pólvora, estopim. Gente de lá, murmurou Casimiro Lopes, balançando o punho da rede. Com certeza. No outro dia, sábado, matei o carneiro para os eleitores. Domingo à tarde, de volta da eleição, Mendonça recebeu um tiro na costela mendinha e bateu as botas ali mesmo na estrada, perto de Bom Sucesso. No lugar, há hoje uma cruz com um braço de menos. Na hora do crime, eu estava na cidade conversando com o vigário a respeito da igreja que pretendia levantar em São Bernardo. Para o futuro, se os negócios corressem bem. Que horror! Exclamou o padre Silvestre quando chegou a notícia. Ele tinha inimigos? Se tinha. Ora, se tinha. Inimigo como carrapato. Vamos ao resto, padre Silvestre. Quanto custa um sino? 7. Por esse tempo, encontrei em Maceió, chupando uma barata na Gazeta do Brito, um velho alto, magro, curvado, amarelo de Suíças, chamado Ribeiro. Via-se perfeitamente que andava com fome. Simpatizei com ele. Como necessitava um guarda-livros, trouxe-o para São Bernardo. Dei-lhe alguma confiança e ouvi a sua história, que aqui reproduzo pondo os verbos na terceira pessoa e usando quase a linguagem dele. Seu Ribeiro tinha 70 anos e era infeliz, mas havia sido moço e feliz. Na povoação onde ele morava, os homens descobriram-se ao avistá-lo e as mulheres baixavam a cabeça e diziam: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seu major. Quando alguém recebia cartas, ia pedir-lhe a tradução delas. Seu Ribeiro lia as cartas, conhecia os segredos, era considerado major. Se dois vizinhos brigavam por terra, seu Ribeiro chamava-os, estudava o caso, traçava as fronteiras e impedia que os contendores se grudassem. Todos acreditavam na sabedoria do major. Com efeito, seu Ribeiro não era inocente, decorava leis antigas, relia jornais antigos e, à luz da candeia da azeite, queimava as pestanas sobre livros que encerravam palavras misteriosas de pronúncia difícil. Se divulgava uma dessas palavras esquisitas, seu Ribeiro explicava a significação dela e aumentava o vocabulário da povoação. Os outros homens, sim, eram inocentes. Acontecia às vezes que uma dessas criaturas inocentes aparecia morta a cacete ou a faca. Seu Ribeiro, que era justo, procurava o matador, amarrava-o, levava-o para a cadeia da cidade, e a família do defunto ficava sob a proteção do major. Também acontecia que uma sujeitinha começava a chorar e acabava confessando que estava pejada. Seu Ribeiro descobriu o sedutor, chamava o padre e o casamento se realizava na capela da povoação. Nascia um menino e seu Ribeiro era o padrinho. O major decidia, ninguém apelava. A decisão do major era um prego. Não havia soldados no lugar, nem havia juiz. E como o vigário residia longe, a mulher de seu Ribeiro rezava o terço e contava histórias de santos às crianças. É possível que nem todas as histórias fossem verdadeiras, mas as crianças daquele tempo não se preocupavam com a verdade. Seu Ribeiro tinha família pequena e casa grande. A casa estava sempre cheia. Os algodoais do major eram grandes também. Nas colheitas a população corria para eles. E os pretos não sabiam que eram pretos e os brancos não sabiam que eram brancos. Na verdade, seu Ribeiro infundia respeito. Se havia barulho na feira, levantava o braço e gritava: Quem for meu, me acompanhe. E a feira se desmanchava, o barulho findava. Todo o mundo seguia o major, porque todo mundo era do major. Nas noites de São João, uma fogueira enorme iluminava a casa de seu Ribeiro. Havia fogueiras diante das outras casas, mas a fogueira do major tinha muitas carradas de lenha. As moças e os rapazes andavam em redor dela, de braço dado. Assava-se milho verde nas brasas e davam-se tiros medonhos de bacamarte. O major possuía um bacamarte, mas o bacamarte só se desenferrujava pelos festejos de São João. Ora, essas coisas se passaram antigamente. Mudou tudo. Gente nasceu, gente morreu, os afilhados do major cresceram e foram para o serviço militar em estrada de ferro. O povoado transformou-se em vila, a vila transformou-se em cidade, com chefe político, juiz de direito, promotor e delegado de polícia. Trouxeram máquinas e a bandoleira do major parou. Aliás, a bolandeira do major parou.
Veio o vigário que fechou a capela e construiu uma igreja bonita. As histórias dos santos morreram na memória das crianças. Chegou o médico, não acreditavam nos santos. A mulher de seu Ribeiro entristeceu, emagreceu e finou-se. O advogado abriu consultório, a sabedoria do major encolheu-se e surgiram no foro numerosas questões. Efetivamente, a cidade teve um progresso rápido. Muitos homens adotaram gravatas e profissões desconhecidas. Os carros de bois deixaram de chiar nos caminhos estreitos. O automóvel, a gasolina, a eletricidade e o cinema, e impostos. As moças e os rapazes não rodeavam de braço dado as fogueiras de São João. Dançavam um tango no frevo. Um dia seu Ribeiro reconheceu que vivia numa casa grande demais. Vendeu-a e adquiriu outra pequena. Como havia agora liberdade excessiva, a autoridade dele foi minguando até desaparecer. Seu Ribeiro tinha um filho que jogava futebol e uma filha que usava fitas, muitas fitas. Acharam o lugar atrasado e fugiram. Seu Ribeiro escondeu-se cheio de vergonha. Amofinou-se uma semana, desfez-se dos cacarecos e foi procurar os filhos. Não os encontrou. Andavam por aí, ela pelas fábricas, ele no exército. Seu Ribeiro enraizou-se na capital, conheceu enfermarias de indigentes, dormiu nos bancos dos jardins, vendeu bilhetes de loterias, tornou-se bicheiro e agente de sociedades ratoeiras. Ao cabo de 10 anos, era gerente de guarda-livros da Gazeta com 150 mil réis de ordenado e pedia dinheiro aos amigos. Quando o velho acabou de escorrer a sua narrativa, exclamei: tenho a impressão de que o senhor deixou as pernas debaixo de um automóvel, seu Ribeiro. Por que não andou mais depressa? É o diabo. 8. O caboclo mal encarado que encontrei o dia em casa do Mendonça também se acabou em desgraça. Uma limpeza. Essa gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se. Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito e foi à conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se. Um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se. Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibia a água ardente. Concluiu-se a construção da casa nova. Julgo que não preciso descrevê-la. As partes principais apareceram ou aparecerão. O resto dispensável apenas pode interessar aos arquitetos, homens que provavelmente não lerão isto. Ficou tudo confortável e bonito. Naturalmente deixei de dormir em rede. Comprei móveis de diversos objetos que entrei a utilizar com receio. Outros que ainda hoje não utilizo porque não sei para que servem. Aqui existe um salto de 5 anos e em 5 anos o mundo dá um bando de voltas. Ninguém imaginará que, topando os obstáculos mencionados, eu haja procedido invariavelmente com segurança e percorrido sem me deter caminhos certos. Não, senhor, não procedi nem percorri. Tive abatimentos, desejo de recuar. Contornei dificuldades, muitas curvas. Acham que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Alcancei mais do que esperava, mercê de Deus. Vieram-me as rugas, já se vê. Mas o crédito, que a princípio se esquivava, agarrou-se comigo, as taxas desceram e os negócios desdobraram-se automaticamente. Automaticamente. Difícil? Nada. Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços. Mas se virem questão de sorte, metam o pau. As tolices que praticarem viram sabedoria. Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem. Conheço indivíduos preguiçosos que têm faro. Quando a ocasião chega, desenroscam-se, abrem boca e engolem tudo. Eu não sou preguiçoso. Fui feliz nas primeiras tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas seguintes. Depois da morte do Mendonça, derrubei a cerca naturalmente e levantei-a para além do ponto em que estava no tempo de Salustiano Padilha. Ouvi reclamações. Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Mas agora é isto. E quem não gostar, paciência, vá à justiça. Como a justiça era cara, não fora a justiça. E eu, o caminho aplainado, invadi a terra do Fidelis paralítico de um braço e a dos Gama, que pandegavam no Recife, estudando direito. Respeitei o engenho do Dr. Magalhães, juiz. Violências miúdas passaram despercebidas. As questões mais sérias foram ganhas no foro, graças às chicanas de João Nogueira. Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e não prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o mundo com as pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar os meus produtos ao mercado, comecei uma estrada de rodagem. Azevedo Gondim compôs sobre ela 2 artigos, chamou-me patriota, citou Ford e Delmiro Gouveia. Costa Brito também publicou uma nota na Gazeta, elogiando-me e elogiando o chefe político local. Em consequência, mordeu-me 100 mil réis. Não obstante essa propaganda, as dificuldades surgiram. Enquanto estive esburacando São Bernardo, tudo andou bem. Mas quando varei 4 ou 5 propriedades, caiu-me em cima uma nuvem de marimbondos. Perdi 2 caboclos e levei um tiro de emboscada. Ferimento leve, tenho a cicatriz no ombro. Exasperado, mandei mais 100 mil réis à Costa Brita e procurei João Nogueira e Gondim. Desorientem essas cavalgaduras. Olhem que estou fazendo obra pública e não cobro imposto. É uma vergonha. O município devia auxiliar-me. Fale com o prefeito Dr. Nogueira. Veja se ele me arranja umas barricas de cimento para os mata-burros.
Tem uma outra ilustração aqui, pessoal, que eu pulei lá no início do livro. Esqueci de mostrar essa ilustração a todos vocês. Esta aqui. Não recebi o cimento, mas construí os mata-burros. Como os meus planos eram volumosos e adotei processos irregulares, as pessoas comoditas julgaram-me doido e deixaram-me em paz. Comodistas, perdão, pessoal. Tive por esse tempo a visita do governador do estado. Fazia 3 anos que o açude estava concluído, burrice, na opinião do Fidelis. Para que açude onde corre um riacho que não seca, realmente parecia não servir, mas saiu dali numa levada água que foi movimentar as máquinas do descaroçador e da serraria. O governador gostou do pomar, das galinhas, Orpington, do algodão e da mamona, achou conveniente o gado limosino, pediu-me fotografias e perguntou onde ficava a escola. Respondi que não ficava em parte nenhuma. No almoço, que teve champanhe, o doutor Magalhães gemeu um discurso. Senhora Excelência, isso, tornou a falar na escola. Tive vontade de dar uns apartes, mas contive-me. Escola? Que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? Esses homens de governo têm um parafuso frouxo. Metam o pessoal letrado na panha da mamona, onde ver a colheita. Levantando-se da mesa Padilha de ouro vidrado, pediu-me em voz baixa 50 mil réis. Nem um tostão. Eu fui mostrar ao ilustre hóspede a serraria, o descaroçador e o estábulo. Expliquei em resumo a prensa, o dínamo, as serras e o banheiro carrapaticida. De repente supôs que a escola poderia trazer a benevolência do governador para certos favores que eu tencionava solicitar. Pois sim, senhor. Quando Vossa Excelência vier aqui outra vez, encontrará essa gente aprendendo cartilha. Mais tarde, enquanto dos alicerces da igreja olhávamos a paisagem, chamei de parte o advogado. Doutor Nogueira, mande-me cá o Padilha amanhã. Preciso falar com ele, mas esse desgraçado nem se aguenta nas pernas. Não se esqueçam, viu? Amanhã, quando ele curtir o pileque. Senhora Excelência despediu-se e aquela data ficou célebre. Os automóveis rolaram na estrada. Olhando a nuvem de poeira que levantava, esfreguei as mãos. Com os diabos. Esta visita me traz uma penca de vantagens, um capital. Quero ver quanto rende. A verdade é que, aparentando segurança, eu andava assustado com os credores. Ia bem, sem dúvida. O ativo era superior ao passivo, mas se aqueles malvados quisessem, capavam-me. Agora os receios diminuíam. A escola seria um capital. Os alicerces da igreja eram também capital. Continuei a esfregar as mãos, como os diabos, e decidi proteger as Mendonça. A minha propriedade começara depois da morte do pai delas. Naquele tempo, algumas braças de maçapê valiam muito mais para mim. Aliás, valiam muito para mim. Ninharia o maçapê. Senti pena das Mendonça, mandaria no dia seguinte dar uma limpa no algodão do Bom Sucesso, enfesado, coberto de mato. Muito por baixo, as Mendonça. O pai era safado, mas que culpa tinham as pobres? Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era delas. Mulheres quase nunca se defendem, pois se qualquer daqueles patifes tentasse prejudicá-las, estava embrulhado comigo. Vou parar por aqui, pessoal, na página 44, parte 9 do livro, beleza? Lembrando que a obra possui 219 páginas. Na verdade... Deixa eu ver se estou enganado aqui. Eu acho que a obra para na página 191. Tem 191 páginas. Só que aí vem uma parte aqui, uma divisão chamada O Mundo à Revelia, de João Luiz Lafetá. Né? Sobre a obra, sobre o livro. E aí vai da página 191 até a página 219, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui, meus queridos amigos. Até a próxima. E falou!